Olá pessoal, nessa terceira aula a gente agora vai dar uma manipulada nos dados, uma forma da gente conseguir agrupar em tabelas específicas e gráficos que nos permitam tirar algumas conclusões. Mas vamos dar uma recapitulada primeiro. Vimos que na primeira aula que estatística é a coleta de dados, tratamento, verificação de tendências com aplicações matemáticas para a gente extrair soluções. Vimos depois a importância da gente também extrair os dados. Vimos que população é o conjunto geral a ser estudado e a importância da gente extrair amostras de dentro dela para a gente poder fazer um estudo simplificado e conseguir inferir que vai replicar isso para toda a nossa população. Na extração de dados, nós usamos formulários, questionários, entrevistas. Com que intuito? Resolver um problema específico. Agora, qual é o nosso foco aqui? Pegar esses dados e agrupá-los corretamente. Precisamos, então, verificar a melhor forma para poder dispor desses dados. Uma tabela, ela é um conjunto de atributos com as suas respectivas frequências e distribuições de casos passo a passo. Por exemplo, digamos que a gente queira conhecer o perfil socioeconômico das pessoas de Barra Mansa. Uma tabela que seria muito comum, a gente listar nas linhas, em todas as linhas, os nomes dos bairros de Barra Mansa e a gente poder ver qual é a faixa de renda que cada um tem. Para a gente poder identificar. No bairro A, eu tenho 10% das pessoas com menos de um salário mínimo, 20% com mais de um salário mínimo e assim sucessivamente. Aí eu consigo fazer esse comparativo com todos os bairros por faixa de renda. Na nossa área de saúde, eu posso fazer uma distribuição do aparecimento de casos de uma doença ao longo de um ano. Digamos que eu queira saber qual é o índice de pessoas que pegam uma gripe ao longo do ano em Barra Mansa. Bairro A, bairro B, bairro C, bairro D, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em janeiro, meu bairro A, eu tive 20 pessoas com gripe. Já em dezembro, só tive 2. No bairro D, eu tive o contrário, eu tive 20 pessoas no primeiro e 5 em dezembro. Por que em janeiro eu tive mais no A e no B e em dezembro menos no outro? Aí eu consigo traçar um paralelo e ver o que de diferente tem no bairro A para o bairro D. O que tem que uma pessoa está fazendo? Esse bairro é mais nobre, tem mais infraestrutura, é um bairro que tem uma condição de saneamento básico melhor, aí eu já começo a abrir os meus dados para poder pensar no que está acontecendo e fazer um projeto de solução. Isso me ajuda, é um instrumento riquíssimo de organização. Não existe estatística sem organização. Por isso que olha como é que a gente está praticando uma metodologia de redução. Partimos do abstrato, criação de um problema, traçamos uma população, extraímos uma amostra, dentro dessa amostra vamos coletar dados, organizar os dados para traçar uma solução. Repare que a gente pode até escrever isso no fluxograma. Proposta, população, seleção da minha amostra, que dados eu quero coletar esses dados e organizar isso numa tabela. Podem reparar que toda vez que a gente consegue juntar os dados numa tabela, a nossa confiabilidade na solução fica muito alta. A gente consegue enxergar melhor o problema, qual é a relação dos atributos e consegue ver quem está bem, quem está mal, por quê. Vamos começar a pesquisar aqui, por que tem uma situação aqui que está dando uma discrepância tão alta. Imagina se o pessoal diz que a gente faz uma pesquisa geral, um censo em Barra Mansa e descobre que a renda média da população é de R$4.000. Vamos fazer uma estratificação dessa por bairros? A gente achou um bairro que a média está R$2.000. Poxa, se a média geral de Barra Mansa é de 4.000, por que esse bairro está com 2.000? Vamos dar uma avaliada nesse bairro. Como que tá? Tem escolas de boa qualidade perto? Tem empregabilidade na região? Qual o perfil de qualificação profissional desse pessoal? Só com essa informação, numa mera tabela, eu já consigo ver, salta à vista, quem está discrepante, foco minha análise ali e consigo ver que projeto de solução eu posso propor para poder reduzir essa discrepância e fazer com que essa comunidade ali, esse bairro específico, se eleve para a média geral. Assim como eu posso também ver que
Se a média é 4 mil, pô, tem um bairro que a média de salário está 6 mil. Não é que a gente vai remover e vai querer nivelar eles pela média. Mas, na próxima distribuição de recursos, se eu tiver que fazer uma política de investimento, eu não vou precisar alocar recurso no bairro que tem uma média de 6 mil de renda, sendo que a média da cidade é 4. Eu posso empreender todo o meu esforço de pegar o pessoal de 2 mil e levar para 4 e não preciso me preocupar tanto com o pessoal que está com 6. Essa divisão de tabelas permite uma alocação ótima de recursos. Por isso que a estatística ela é um elemento primordial para qualquer política de tomada de decisão. Por exemplo, digamos que a gente tem um problema, como a gente tem, né? É verídico, a gente tem um problema grave na saúde pública no Brasil. Como fazer a melhor alocação possível para construir novos hospitais ou maximizar o atendimento dos presentes? Coleta de dados, estratificação numa tabela para a gente poder ver, beleza, aonde eu vou alocar meu recurso? Eu consigo alocar, vejo qual o nível de atendimento. Olha, para a gente, eu tenho uma população de uma média mensal de pessoas que dão entrada no SUS de 1.000 pessoas. 700 está pressionando um posto de saúde aqui e 300 estão espalhados em outros 5 postos de saúde. Qual é o problema que a gente vê nisso? A localização desses postos de saúde foi mal dimensionada. Por que tem um atendendo 700 visitantes em média e tem outros 2 que estão dividindo 300 pessoas? O que eu tenho que fazer? Reordenar a localização desses postos de saúde ou, na impossibilidade técnica e econômica, construir um adicional perto desse que está sobrecarregado. Só com uma simples observação, só com um simples check-in de uma pessoa num posto de saúde, eu já consigo ter essa ideia. Hoje, ainda mais com sistemas de informação, foram um importante aliado da estatística. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com tratamento de dados pequenos. Hoje a gente tem simuladores, modelos computacionais que permitem receber grandes dados e em tempo real a gente consegue já ver o status de um atendimento com milhões de dados para poder tirar alguma conclusão. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas para a gente conseguir entender o que está, para poder ver qual é a nossa proposta de solução, como garantir a maximização de uma política pública. A melhor tabela possível é aquela que correlaciona com o seu objetivo. Os dados, que a gente vai chamar de variáveis. Variáveis são os atributos. Se eu quero conhecer o perfil socioeconômico de alguém, a pergunta sobre renda é uma variável. Se eu quero saber o perfil de gênero de pessoas, até para poder comparar a eterna pesquisa, né, sobre quem ganha mais, homem ou mulher, gênero, pesquisa socioeconômica e vejo que empregos pagam mais para o homem do que para a mulher e vice-versa. Que empregos preferem contratar mulheres em relação ao homem? Isso são atributos, a gente vai chamar de variáveis. A gente ordena isso em gráficos para conseguir ver que setor acontece esse problema, como que eu posso trabalhar para poder coibir essa situação. Eu, na minha atividade como professor com vocês, eu agrupo todos vocês numa tabela. Aluno por aluno, vocês são a minha amostra, né? Eu não dou aula para a UBM inteira. Vocês são a minha amostra. Eu tenho todos vocês e eu tenho o desempenho de vocês com acesso ao material, realização de teste. Eu consigo ver quem está acima do satisfatório e quem está abaixo. É uma forma também de eu conseguir mensurar. O que eu posso fazer para ajudar quem está abaixo da média? Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando para poder acessar o material no AVA? O material está com falta de tempo, falta de disponibilidade, falta de internet, falta de dificuldade para você conseguir conciliar o trabalho com assistir o material e baixar. A gente consegue, através desses dados, do acesso de vocês no portal, ter essas conclusões e consegue traçar um plano de ação. Como que eu posso fazer para melhorar a experiência do aluno e trabalhar melhor o conteúdo? A estatística é isso, é um ramo matemático voltado para poder a gente usar a criatividade para resolver problemas. Só que eu não consigo fazer isso pesquisando um a um de vocês. Eu preciso formular uma forma de coletar esses dados e agrupá-los em tabelas. Agrupei, organizei, isso já facilitou muito a minha vida. Agora, bom, segunda parte. Estatística está encerrada por aqui, a gente vai agora fazer o projeto de solução. Então,
Coletar os dados e organizar é vital para a gente conseguir prosseguir com a análise estatística. Uma outra forma da gente ver esses dados, ao invés de tabelas, seria em gráficos. A gente usa muito, o mais conhecido de todos aí, não, gráficos em pizza. Eu quero saber qual é o perfil de vocês socioeconômico. Eu boto lá, eu fatio a pizza em muito ricos, médios, pobreza. Eu posso ver, poxa, qual é o meu perfil? Eu tenho muitos alunos em classe média A, eu tenho poucos em D. Como é que eu vou direcionar essa aula, direcionar os recursos? Como que eu vou incentivar vocês a estudarem sem saber isso? Digamos que todos vocês estivessem na classe A. Eu poderia, por exemplo, sugerir para vocês sites pagos de pesquisa para poder coletar materiais. Agora, se vocês estivessem todos na classe C, eu teria que buscar sites abertos, proposta de software de estatística. Eu teria que pesquisar para vocês softwares livres, que não fizesse a cobrança. São pequenas coisas que a gente tem que se orientar para poder ter a solução de um problema. Além dos gráficos de pizza, tem gráficos em linha, né? Eu consigo analisar o comportamento ao longo do tempo. Qual o objetivo de vocês? Completarem 100% do curso. Se vocês estão... A UBM trabalha com semestralidade. Se vocês semestralizarem esse 100%, dá em torno de 16% aí. 100 dividido por 6. Então você tem que ter um avanço aí de 15% quase todo mês para poder chegar em junho tranquilamente com 100% e concluir a disciplina. Uma outra forma também de a gente agrupar os dados é usando a frequência. Aí a gente não está mais preocupado em fazer confronto de atributos. Digamos que eu queira saber o número de peças que seja aprovada numa linha de montagem. Eu tenho lá, em janeiro, 5 peças. Fevereiro, 6 peças. Outubro, 10 peças. Aí eu consigo fazer uma média. Aonde que eu falhei mais? Aonde que eu tive mais peças aprovadas ou não? É uma forma de eu ver, poxa, por que nessa época do ano aqui eu estou tendo mais falhas na produção de peça que em outras? Será que o pessoal está desmotivado? O salário está baixo? A condição de trabalho está ruim? São várias formas que eu tenho, ao agrupar os dados, de verificar, inferir e propor soluções. Tá legal? O que nós vimos até agora? População, amostra, importância das amostras, coleta de dados e agora a organização dos dados. Estamos chegando bem perto agora de poder começar a aplicar alguns testes matemáticos para poder a gente conseguir trabalhar melhor com essas tabelas. A tabela é mandatória na estatística. É a forma oficial da gente agrupar os nossos dados para poder começar a trabalhar no sentido de identificar, analisar as tendências. Uma coisa que faltou para falar para vocês é que a gente divide a estatística em 2 ramos também. A estatística inferencial e a nossa estatística descritiva. A descritiva, ela apenas mensura algumas pequenas tendências nos valores, como as medidas de média, de moda, mediana. Já a inferencial, a gente busca entender qual é a tendência definitiva de um valor para identificar a confiabilidade daquele dado que se levantou. Numa, a gente está preocupado em analisar uma tendência parcial dos dados e a outra, uma conclusão mais definitiva. Nosso foco nessa disciplina vai ser mais na descritiva. A gente vai analisar apenas as variações de dados e propor projetos de soluções. O material está disponível para vocês lá. Entrem lá no AVA se tiverem dúvidas. Espero ter sido claro na aula de hoje. Boa sorte para vocês e bons estudos. Contem sempre comigo.